Já dizia o dito popular, nem tudo são flores. E é exatamente essa expressão que retrata bem o que acontece hoje em dia na Austrália. Um país que antes era considerado um dos mais seguros do mundo, mas que hoje acompanha uma preocupante alta do submundo do crime. E nesse submundo, quem manda são eles. The motorcycle outlaw gangs, Hells Angels, Comancheros, Bandidos, Mongols and Rebels. Police suspect a war between the Comanchero and Hells Angels bikie gangs. They find the hidden clubhouse of the Mongols Tweed Coast chapter. Então hoje eu trago para vocês os 10 motoclubes 1% mais perigosos da Austrália. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ficar sabendo tudo sobre eles. Mas antes de mais nada, meus amigos, muito obrigado por todos os likes e comentários que vocês vêm fazendo. Sério, obrigado mesmo, tamo junto. E conto com vocês para esse vídeo também, porque deu uma trabalheira danada. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu tenho certeza que você vai curtir muito o nosso conteúdo, então eu já peço para que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para a gente. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais, considere se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que ajuda muito a manter o canal sempre ativo. Agora sim, todos os recados dados, agora vem comigo aqui no Top Mundo. Antes da lista, eu quero que você entenda o quão perigosos são os motoclubes 1% para as autoridades australianas. Para você ter uma ideia, a Australian Criminal Intelligence Commission, que é o equivalente à CIA americana, cuidam apenas das organizações criminosas que eles entendem que sejam grandes ameaças para a segurança pública do país. E essa mesma agência do governo, em 2020, lançou um relatório com 38 MCs fora da lei, que eles classificam como os mais perigosos para o país. E dizem vir estudando formas de detê-los, mas não é algo tão simples como parece. E entre todos esses motoclubes eu trouxe 10 que, de acordo com as ocorrências policiais, se mostram os mais perigosos entre os mais perigosos. Então vamos lá. Lone Wolf Motorcycle Club. Começando com os Lobos Solitários. O Lone Wolf MC foi criado em 1971 por um proprietário de uma loja de Harleys, Stephen Charles Alsep, que por anos manteve o motoclube na linha, mas após sua saída para tratar de um câncer, as coisas mudaram drasticamente. Hoje em dia são cerca de 12 sedes espalhadas pelo país, mas o MC concentra suas forças na região de New South Wales. Por lá mantém várias conexões perigosas com as máfias das ilhas do Pacífico, tudo isso para a distribuição e venda de drogas. E em 2014 os Rebels iriam abrir uma sede em pleno território deles. E ainda como provocação, os Rebels foram beber em um bar controlado pelos Lone Wolf, e foi aí que o pau fechou. Dezenas de Lone Wolf surgiram e após uma pancadaria generalizada, o sargento em armas dos Lone Wolf, Youssef Zazlioglu, foi preso por agressão, que inclusive sobrou até para civis inocentes. Depois desse incidente, uma longa guerra entre os dois MC começou e que dura até hoje. Coffin Cheaters Motorcycle Club. Também criado em 1971 na região de Perth, os Coffin Cheaters MC foi o primeiro clube australiano a se expandir para outros países, quando eles absorveram 2 motoclubes noruegueses. Não é confirmado, mas acredita-se que eles possuam mais de 8 sedes, quase todos na região de Victoria, e mais 5 na Noruega. Os Coffin Cheaters são famosos por não deixar nada barato, como em 1980, quando a máfia mongrel da Nova Zelândia tentava se instalar na Austrália, logo na região deles. Foi então que os Coffins organizaram uma aliança com outros 3 motoclubes, e após quase matarem o líder da máfia com ataques a tiros e bombas, a máfia recuou e foi embora. Eles também são suspeitos de matar um ex-membro do alto escalão dos Rebels, que foi morto por um único tiro de um sniper que o atingiu no meio de uma multidão. Os investigadores acreditam que até um drone foi usado para aumentar a precisão do disparo. A polícia nunca chegou ao atirador, mas segundo as autoridades, algumas testemunhas viram membros dos Coffin Cheaters brindando a morte da vítima em um bar, poucas horas após o ocorrido.
Seus principais rivais são os Finks e os Rebels, e claro a máfia Mongrel, e seus principais aliados são os Hells Angels. Mongols Motorcycle Club. Esse motoclube dispensa apresentações. O gigante motoclube americano chegou em terras australianas com força total nos anos 2000, e de cara abriram diversas sedes, e absorveram quase metade dos membros dos Finks MC, que fizeram o famoso patch over para Mongols, o que quase acabou com os Finks. Quase. Vamos falar deles em breve. Mas então, com a chegada dos Mongols MC, o jogo se tornou ainda mais perigoso, pois eles possuem os mesmos rivais da América e agora novos rivais australianos. As autoridades locais viram essa invasão dos Mongols com imensa preocupação, e suas preocupações não foram em vão. Em pouco tempo eles estiveram envolvidos em diversas brigas. Membros foram presos por tráfico de drogas, extorsões, roubos e porte ilegal de armas. Mas o caso mais notório foi o assassinato de um membro do alto escalão do Finks MC, Shane Bolden. E a ação foi toda registrada por câmeras de segurança, mas mesmo assim, a promotoria australiana está tendo muita dificuldade em conseguir uma condenação aos mais de 7 membros dos Mongols que foram presos, incluindo o presidente da sede de Brisbane. Os promotores inclusive ofereceram uma recompensa em dinheiro para quem puder ajudar com informações ou testemunhas, para que assim possam mantê-los presos. Nomads Motorcycle Club. Com uma longa história no mundo dos motoclubes fora da lei, os Nomads MC foram fundados em 1970 na região de Newcastle. Os Nomads MC é um motoclube discreto e com poucas sedes, ao que se sabe são por volta de 5, e ao longo do tempo ocorreram várias debandadas de seus membros para outros MC, principalmente para o Notorious MC. Mas o que se sabe é que eles são muito bem organizados e são acusados pelas autoridades de serem distribuidores de metanfetamina e outros tipos de drogas. Além disso, vários membros foram presos por todo tipo de crime que você imaginar. Mas o caso mais notório foi em 2004, quando o presidente nacional dos Nomads, Scott O'Rourke, junto com o presidente da sede de Parramatta, Sam Abraham, foram até a sede de Newcastle para cobrarem algumas atitudes de seus membros. E foi aí que as coisas esquentaram. Abraham espancou alguns membros e puniu 3 deles com tiros em ambos os joelhos, e um deles teve o colete arrancado. Esse caso só veio à tona porque o sargento em armas da sede de Newcastle, que inclusive foi um dos punidos, se tornou um informante da polícia e contou e provou toda essa história, levando ambos os presidentes para a cadeia. Seus principais rivais são os Rebels e os Hells Angels, e seus aliados eram os Notorious MC, mas que já não existem mais porque recentemente foram desmantelados pelas autoridades australianas. Gypsy Jokers Motorcycle Club. Um dos mais antigos motoclubes MC da nossa lista, os Gypsy Jokers foram criados em 1956 em São Francisco, Califórnia, e com o tempo se expandiu para a Europa e para a Austrália, e a primeira filial australiana surgiu em 69 em Sydney, e lá eles usam uma variante do logo do motoclube original, e na Austrália eles são muito conhecidos e temidos, e vieram ao topo dos noticiários após uma briga em um hotel com um investigador de polícia. E como vingança, esse investigador matou um membro dos Gypsy Jokers com um tiro de sniper. Mas o MC não deixou barato e matou esse policial usando um carro-bomba. Ao longo dos anos, vários membros foram sendo presos pelos mais variados crimes, que vão desde extorsões até um ousado roubo a uma mina de ouro, no qual eles roubaram quase 270 mil dólares australianos em barras de ouro. E o caso mais recente foi em junho, quando um membro dos Gypsy Jokers chamado Cody Higgins espancou um garoto de apenas 14 anos com um taco de metal, apenas porque o garoto estava brincando perto de sua lancha. O garoto foi socorrido e graças a Deus passa bem, e Cody foi preso por agressão e tentativa de homicídio. Finks Motorcycle Club. Chegando aos mais barra pesada, os Finks MC iniciaram suas atividades em 1969 na região de Adelaide.
e estima-se que eles possuam hoje mais de 2.000 membros, mas que já foi muito mais. Porém, com a chegada dos Mongols na Austrália, boa parte dos seus integrantes deixaram o clube e fizeram patch-over para os Mongols. E agora eles vêm tentando reestruturar o MC. Mas para quem acha que isso iria facilitar a entrada de novos membros, muito pelo contrário. Eles são conhecidos por terem um dos processos para se tornar full patch mais difíceis dentre todos os MCs australianos. Um prospecto leva em média de 2 a 3 anos para se tornar um membro definitivo. E tudo isso é para manter o motoclube com o que eles classificam como os melhores dos melhores. E claro, para ter certeza de que nenhum policial infiltrado faça parte do MC. O motoclube é fichado por centenas de crimes. Entre os mais pesados estão assassinatos, sequestros e tráfico de drogas. E os Finks também são conhecidos por suas constantes brigas e tiroteios com os vários rivais que possuem. Entre eles estão os Coffin Cheaters, Bandidos, Mongols e os Hells Angels. E seus fortes aliados são os Comancheros. Hells Angels Motorcycle Club. Claro que os Angels não estariam de fora dessa lista. Mesmo fora dos Estados Unidos, os Hells Angels continuam poderosos e poucos motoclubes ousam ficar no seu caminho onde quer que seja. E o considerado maior motoclube do mundo possui mais de 3.500 membros em solo australiano. País esse em que eles fundaram suas primeiras sedes em 1975 nas cidades de Sydney e Melbourne. E desde então entraram no radar das autoridades e de seus vários rivais. As atividades criminais do qual são acusados são as mesmas de sempre: roubos, extorsões, agressões, assassinatos e por aí vai. Em contraponto, os Hells Angels possuem vários comércios totalmente legalizados, como academias e estúdios de tatuagem, mas a polícia acredita que eles sirvam apenas para lavagem de dinheiro. Mas o fato é que os Angels estão mais fortes do que nunca na Austrália. Isso chamou a atenção dos grandes MCs locais, e uma grande guerra contra os Comancheros MC, cheia de tretas e tiroteios, estão rolando até hoje, e a polícia não sabe como lidar com isso. Bandidos Motorcycle Club, outro gigante motoclube americano e que faz parte dos infames Big Five 1%. Os Bandidos MC chegaram na Austrália em 83, e essa chegada acabou resultando em uma das piores brigas com mortes da história dos motoclubes, o massacre do Dia dos Pais da Austrália, que tem um vídeo aqui no canal contando com detalhes essa treta que fez mudar várias leis no país. Mas falando da atualidade, os Bandidos MC Austrália, que hoje são independentes do Bandidos MC Estados Unidos, possuem mais de 40 sedes por todo o país e aproximadamente 400 membros. E apesar do número menor de membros em comparação aos outros MCs da nossa lista, para o Departamento de Segurança Pública australiano, os Bandidos são um dos mais organizados e violentos motoclubes de lá, e são acusados dos mais variados crimes, e até por isso várias de suas sedes são constantemente invadidos pela polícia, em busca de armas e substâncias ilegais, mas que dificilmente resultam em alguma coisa. Os Bandidos possuem poucos aliados de peso na Austrália, sendo o maior deles a Rock Machine. Já a lista de rivais é bem extensa. São os Finks, Gypsy Jokers, Mongols, Rebels e, diferentemente dos Bandidos Estados Unidos que são aliados dos Hells Angels, a situação na Austrália já não é bem amigável. Mas o seu principal rival, é claro, não poderia ser outro, os Comancheros, no qual rola uma grande treta que parece que não vai ter fim nunca. Comanchero Motorcycle Club, os Como, como são conhecidos na Austrália, de início era um motoclube pacífico. Claro que rolavam suas bebedeiras e tal, mas ficavam mais na algazarra do que nos crimes. Mas após a grande treta com os bandidos que já citei anteriormente, tudo mudou. E o MC foi indo para um caminho mais obscuro. Eles criaram conexões com poderosas máfias do Pacífico e da Nova Zelândia. E assim hoje é um motoclube que esbanja dinheiro e que nota-se fácil nas motos cravejadas de joias e ouro, suas roupas de grife e festas luxuosas. Mas tudo isso tem um custo.
ficar na mira do maior e mais poderoso motoclube da Austrália, os Rebels. E assim os Comancheiros, que já tinham uma grande rusga com os bandidos, passaram a ter que se preocupar com outro grande inimigo. Com isso, um banho de sangue vem ocorrendo, e membros de ambos os lados vêm sofrendo as consequências. Como eu citei num vídeo há pouco tempo, o sargento em armas nacional dos Comancheiros, Tarek Zahed, e seu irmão, que também era membro do MC, foram emboscados e baleados. Tarek conseguiu sobreviver, já o seu irmão acabou morrendo no local. Isso apenas inflamou ainda mais os Comancheiros, que são conhecidos por não deixar nada barato. Suas listas de crimes são intermináveis, desde crimes menores como ameaças até sequestros e assassinatos. Como em mais um caso que chocou o país, membros dos Comancheiros invadiram e agrediram membros dos Hells Angels em plena luz do dia, em um aeroporto lotado, resultando na morte de um dos Hells Angels, Rebels Motorcycle Club. E finalmente eles que são os maiores em número de membros e um dos mais tradicionais motoclubes do mundo. Os Rebels MC foi fundado pelo ex-pugilista Alex Vela, que inclusive eu já falei um pouquinho sobre a família Vela nesse Motonews que está aparecendo e que o link vai estar na descrição, dá uma olhada lá. Mas então, os Rebels Motorcycle Club possuem mais de 70 sedes em todo o mundo e são considerados os mais perigosos da Austrália. Membros já foram condenados por terem matado 3 membros dos bandidos em 1999 e em 2001, durante uma invasão em uma de suas sedes, a polícia encontrou um plano que deveria ter sido seguido por todos os membros, com o fim de acabar com os Hells Angels, os Finks e os Gypsy Jokers. A lista de crimes deles são ainda maiores do que qualquer outro do país. Eu inclusive noticiei que o fundador e ex-presidente Alex Vela encontra-se em Malta, impedido de retornar à Austrália. E essa foi uma estratégia das autoridades para tentar derrubar o motoclube, excluindo fisicamente o seu maior líder. Mas é como dizem, nada é tão ruim que não possa piorar. Com a saída de Alex, seu filho Damian Vela assumiu a presidência nacional do motoclube e as coisas ficaram ainda mais violentas. Diversas tretas, como a que eu citei com o Lone Wolf no bar dos Wolves, depois teve uma vingança e 3 membros do Lone Wolf foram esfaqueados em um bar por vários membros dos Rebels. O motoclube é tão bem estruturado que virou um dos maiores problemas para as autoridades, que encontram muitas dificuldades em incriminá-los, já que eles possuem várias atividades legalizadas e sabem muito bem cobrir os seus rastros e pagar ótimos advogados. Seus inimigos são praticamente todos dessa lista e aliados, ao que tudo indica, são apenas eles por eles mesmos. E aí pessoal, já conheciam esses motoclubes australianos? Comentem o que vocês acharam do vídeo, comenta aí que eu tento responder todo mundo. E por falar nisso, pessoal, quem estiver afim de nos mandar perguntas sobre nós, sobre o canal, sobre motoclube, sei lá, comentem aí que eu vou separar algumas para responder em um vídeo especial. E por falar em especial, os novos membros do Top Mundo canal, Akira, Fernando Cunha e o meu amigão de velha data, o Diegão. O meu muito obrigado de coração, vocês não fazem ideia de como vocês nos ajudam a manter o canal. E também meu muitíssimo obrigado a todos que nos mandaram, valeu demais, o Breno Soares e o Belmiro Pereira, que Deus lhe dê em dobro. E um salve para o Wesley Zanella, que pediu um salve nos comentários, tá aí meu truta. E então é isso, não esquece o like e compartilha esse vídeo com seus camaradas. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.